É muito bom poder falar de Deus do púlpito também. E, e hoje, esse mês, né? É mês da família que nós, assim, entendemos e tem uma programação a ser seguida. E o interessante é que a Lucimar, no seu testemunho, falou exatamente o que é família, né? Família é isso mesmo, né? Tem umas que têm problemas e outras têm mais problemas, não é mesmo? E eu me lembro que, não muito distante, o tempo, aqui, na nossa igreja, um dos pastores na época me mandou ir ficar com um grupo de pessoas para ser supervisor, alguma coisa lá naquele grupo. E eu fui conhecer uma célula e eu fiquei assustado. Por quê? Um dos irmãos, eu não vou falar nome, não precisa, né? Até não está aqui. Ele falou assim: família para mim é só problema, porque minha mãe só me liga quando quer me dar problema e os meus irmãos, eu, nossa, ixi, se pensa assim da família, imagina de mim, né? Não sou nada. Aí o outro salvou, porque o outro falou assim: olha, nós somos muitos irmãos, manhinha tá lá, e todos nós temos que nos ver todos os dias, mesmo que seja para brigar. Eu, ufa, glória a Deus, esse é bom, porque família é isso. Pode ser que você veja o irmão só para desentender, ou já está desentendido, mas continua sendo irmão, é família, é isso. E a igreja, por ser uma grande família, também acontece isso, porque nós não somos iguais nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, né? E aí o irmão fica chateado com a gente, porque você fala diferente dele, você bate palma diferente dele, e aí nós ficamos, por que que ele bate palma diferente? Mas é ele, né? Cada um tem a sua história. Nós não podemos querer que o outro faça aquilo que nós fazemos da forma que nós fazemos, porque eu sou eu, você é você. Cada um de nós temos a nossa vida, a nossa história, e não vamos conseguir fazer igual ao outro. Não vai funcionar. Mas deixa eu orar. Deus querido, nós te damos graça novamente pelo seu cuidado, e eu peço que o teu Santo Espírito que habita em nós venha nos dar entendimento da sua palavra e que essa palavra perpetue em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, o título do que está aqui na revista é bonito, está assim: inabaláveis na restauração. Mas a pessoa me deu liberdade, disse que eu poderia mudar alguma coisa, ou tudo, ou nada, enfim. Mas eu entendi, lendo a história do primeiro personagem que está aqui, é, que está nas nossas Bíblias, e eu já coloquei um outro também, porque ele falou que podia, e, e assim, eu entendi que o perdão é que torna inabalável na restauração. Não porque eu sou bom para perdoar, mas é porque Cristo nos faz isso. Então, é o perdão. Mas vamos começar em Gênesis para a gente entender para onde eu estou querendo ir, para a igreja toda estar acompanhando. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Tem aqui no programa, mas eu preferi a atualizada e corrigida. Amém? Gênesis capítulo 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe-os a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. É interessante que no contexto familiar há conflitos, sim. Conflitos de interesses, conflitos de ideia, conflitos.
Eu posso ser partidário de direita, eu tenho irmãs, eu sou irmã de partido extremamente esquerda. Somos irmãos, ainda assim somos irmãos e somos família. Eu só não posso falar o que eu penso, porque ela briga. Mas, então, há sempre conflitos. Então, quer dizer que o lar vai ser sempre conflitante? Não, não, não. Deus que fez a família, a família nasceu do coração de Deus. Então, Deus não ia fazer algo para que nós ficássemos em eterno sofrimento, a vida inteira sofrendo, porque eu pertenço a uma família. A família é projeto de Deus, então a família tem que ser o lugar onde você vai poder descansar, ser acolhido quando preciso. Mas, no texto, me saltou, eu fiquei um pouco preocupado, porque José fala aqui para os irmãos assim: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou. Daqui a pouco nós vamos entrar na história, mas só nesse pedaço aqui que eu preciso falar já. É que nós, na nossa sabedoria, há muito tempo nós falamos assim: eu perdoo, mas ele não precisa caminhar perto de mim. Será que perdoamos mesmo quando nós expressamos assim? Eu perdoo, mas aqui perto de mim não, porque eu não tenho amnésia, eu não sofro de amnésia, eu me lembro das coisas. De fato, não temos amnésia, não sofremos de amnésia, então nós lembramos das coisas sim. Mas reparem bem que o texto fala que José fala: eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhos. Poxa, ele não só ia caminhar junto, como ele ia tratá-los, cuidar deles. Mas nós precisamos perdoar igual José. É fácil? Acredito que não. Mas é necessário que nós aprendamos a perdoar igual José perdoou. Porque aí nós vamos estar perto da vontade de Deus, da vontade de Cristo em nossas vidas. Porque é assim que tem que ser. Nós precisamos aprender a perdoar. E a família que é edificada em Cristo, ela já traz essa característica com ela. Ela já traz esse sobrenome de cristão, e é isso que nos torna diferente, que precisa que nos veja como pessoas apaziguadoras, pessoas que perdoam, pessoas que saibam entender a diferença de pensamento do outro. Porque nunca nós vamos ser iguais, nós não somos iguais, nós pensamos extremamente diferentes um dos outros. Isso não quer dizer que nós somos inimigos por pensarmos diferente. Dentro da família de Cristo, porque nós somos, há pouco o Igor falou, que aqui está a família de Cristo, aqui está a noiva de Cristo, e a noiva tem que ser bela. E se há atritos demais na beleza, a beleza vai ficar feio. Então, e Deus nos quer belos, porque nós somos belos, porque nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Se somos, então, somos belos, né? Uma família que é edificada em Cristo sempre vai primar para que o outro esteja melhor, né? Quando o nosso irmão de casa compra um carro novo, nós ficamos muito felizes com a conquista do irmão. E aqui precisa ser assim também. Aqui precisa ser assim, porque essa é a família que o mundo mais vê, é a família de Cristo. E se somos, nós precisamos mostrar isso. Mas vamos ver o que aconteceu com José. Gênesis 37, 4, por favor. Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacientemente. Eu vou colocar a culpa no Jacó, né? Porque Jacó era o pai, não é mesmo? Então, às vezes, nós pais, de mais de um, de dois, de três, os que têm mais coragem, faz até 5, né? E aí, às vezes, você não tem preferência de fato, creio eu. Mas você trata diferente um filho. E os outros, às vezes, acabam se sentindo menos, diminuído por causa dessa situação. Isso era o que acontecia aqui na vida de José. E para piorar, ele tinha uns sonhos, ele sonhava. Isso aborrecia muito aos irmãos. Porque era um sonhador, ele chegava, imagino que ele falando dos sonhos, já desandava a conversa.
Então ele não podia, ele era diferente dos irmãos. Essa diferença, porque ele já tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, ele já tinha algo especial com Deus. E quando você tem algo especial com Deus, já o torna diferente dos outros. É para ser assim conosco. Nós precisamos ser assim, porque nós precisamos exalar Cristo, nós precisamos ser a figura de Cristo. Precisam nos reconhecer como cristãos. Mas aqui José, por causa dos seus sonhos, dava mais atrito ainda na questão dele com os irmãos. É a família, gente. A família é assim mesmo. Quando um irmão pensa muito diferente do outro, vai dar problema. Mas aí José tem uma vida de sofrimento enquanto ele estava perto dos irmãos, tanto que um dos seus sonhos, até o seu pai começa, mas espera aí, você está falando que até eu vou me prostrar? Até o pai ele aborreceu com o sonho, mas era só um sonho, né? A gente quando sonha, às vezes, parece desenho animado, né? Que é uma coisa que você corre, não sai do lugar, e o que está correndo atrás também não pega, e aquela confusão, e é sonho. E de fato José sonhava algumas coisas que Deus o mandava, ou que Deus mandava para ele, que era para prever o futuro, para mostrar o que iria acontecer. Mas ninguém entendia. Nem ele entendia naquele momento. Então, às vezes, Deus vai falar coisas para o seu irmão e você talvez não dê atenção porque você também não entendeu o sonho. Nem ele entendeu, né? Mas acontece que o fato de José ser um sonhador, ainda que fosse sonhos de Deus, o tornava diferente dos irmãos e os irmãos o odiavam. Queriam matá-lo. Aí mais para frente, José é ameaçado de morte pelos irmãos, é jogado num poço. Fica lá, eu não sei quanto tempo. E aí vem uma caravana, um irmão mais esperto pensa, opa, vamos ganhar um dinheiro, porque naquele momento vendia-se pessoas, como hoje vende. Mas eles venderam o irmão. Aí imagina você, filhinha do papai. O papai tinha feito uma túnica diferente para ele, uma capa mais bela do que a que os outros irmãos tinham. E aí você tinha uma túnica legal, dormia no colo do pai, e aí de repente você é vendido como escravo. Aí você sai do conforto da rede ou da cadeira de balanço para quebrar pedras, literalmente quebrar pedras. E aí as coisas vão acontecendo. José, vendido como escravo, ele passou tempos em trabalhos forçados, trabalhos difíceis, trabalhos duros que o machucavam fisicamente. E entendo que na mente também era machucado. Porque às vezes nós, por menos que isso, a gente já briga com o pai, com a mãe, com os irmãos e primos. Por muito menos. E José está lá caminhando e aí ele entendia, ele no seu coração não se corrompia porque ele sabia que o que ele tinha com Deus era mais forte que isso. Ele tinha uma confiança inabalável em Deus. E nós, às vezes, quando passamos uma dificuldade que não estava no nosso roteiro, a gente já... E aí, Deus? Esqueceu de mim, né? Acontece que José está caminhando. José é vendido para um comandante, dá uma melhorada na vida, porque ele sai de trabalho esforçado para ser administrador de uma casa. Opa! Já ficou dentro de uma cobertura, e aí por ele trabalhar muito bem, por Deus estar sempre nos negócios que ele fazia, ele passa a viver confortavelmente. O interessante é que, em nenhum momento, José teve a sua fé abalada por todas as adversidades que ele passou. Em nenhum momento. E José, ele sofre um atentado sexual a uma mulher, quer usá-lo de qualquer forma. Ele foge para que não acontecesse. Na sã consciência da ignorância humana, que homem faria isso? Estou olhando só para os homens. Não faria. José fez. José correu, deixou a túnica na mão da mulher, e a mulher aí usa os seus... Enfim, e aí José é preso. A mulher falou que ele abusou dela e ele foi preso novamente. Gente, o cara já estava bem, né? Estava confortável, numa casa legal, né? Dormia bem, comia bem, e aí vai ser preso, começar de novo. José vai ser preso, foi preso.
E aí José, ele, lá na cadeia, ele continua fazendo o certo. Ele começa a limpar o ambiente onde ele estava, ele começa a organizar o ambiente, e de repente ele já era o chefe lá também, né. Segundo o pastor Cláudio Duarte, é o primeiro comando do PCC nasceu lá, né, porque ele já foi o primeiro membro, ele já foi chefe lá da prisão, e de fato ele foi. As chaves ele tinha, ele estava mandando lá já, e continuava sonhando. Ele sonha algo que deixa a situação de 2 pessoas, olha, um vai morrer, o outro vai voltar para. E aí, e de fato isso aconteceu porque Deus mostrou. E aí o amigo que foi beneficiado, ah, vou lembrar de José, né, e a vida dele continua naquela dificuldade, naquele sofrimento, e a fé dele continuava inabalável. Ele continuava servo do Deus Altíssimo, independente das circunstâncias. Ele foi traído novamente, agora por um amigo, né. Talvez seja mais fácil do que ser traído pelos irmãos. O amigo a gente não enfim, não é de sangue, então a gente acha que é mais distante. O fato é que as coisas mudam. José novamente com seus sonhos ou com a interpretação deles, ele chega a ser governador do Egito. Opa, agora sim, né, governador do Egito. Era a nação mais poderosa do momento, a nação mais poderosa do mundo. Tanto que eles tinham o maior celeiro do mundo, eles alimentaram o mundo daquele momento. Imagina que riqueza é essa, você ter toda a comida do mundo estocada, porque só eles que tinham, só José tinha o sonho, só José foi informado do que iria acontecer, e com isso, com esse status de governador, ele conseguiu fazer tudo aquilo. E aí os irmãos vão lá comprar comida com ele, não sabiam que era, né. E aí os irmãos compram comida, ele faz uns testes, é meus irmãos mesmos, e aí ele faz umas pegadinhas e traz todos para ele de volta. Os irmãos, o pai, os sobrinhos e todos. Mas nós todos somos perecíveis, né. Passa o tempo lá, e aí começa o interessante é que eu acho que, eh, os nossos familiares que nos conhecem fala assim, nos chama de bobo às vezes, né, que às vezes fala: "Eu vou fazer isso", aí eles olham: você é bobo, você não faz isso". É porque ele nos conhece, mas eu acho que os irmãos de José não conhecia, porque eles ficaram um tempão com ele lá, e aí quando o pai morreu eles: "Opa, agora acabou para nós, né, agora ele vai vir para nos castigar, talvez nos matar", enfim. Eles não conheciam José. José havia já perdoado eles desde o começo, lá quando vieram para comprar comida da primeira vez, ele já tinha perdoado, porque se ele não tivesse perdoado, tinham morrido todos ali mesmo. Ele era o governador, ele poderia fazer o que ele quisesse. José já havia perdoado. Eles não tinham entendido o perdão, porque eles não perdoavam ninguém, porque eles venderam José. Se eles venderam o irmão, imagina contigo, comigo, né? Nos vende mais barato ainda. E José sabia que nada saía do controle de Deus. Por isso que José tinha essa confiança, essa leveza no ser. Embora os momentos que ele passou de sofrimento, ele entendia que ia passar. Mas está sofrendo, mas vai passar. Ele sabia que ia passar. Ele confiou no Deus Altíssimo. Embora sofreu, sofreu muito. Ele nunca olhou as circunstâncias dos fatos. Nunca, nunca. Ele confiava em Deus, na soberania de Deus. Gênesis 5:20. Na verdade, ele falando para os irmãos, a hora que vão lá falar com ele: "Ó, papai falou que era para nos poupar". Ele fala: "Olha, vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente". Ele entendia que aquele caminho foi Deus mesmo que permitiu. Então tudo bem. Mas nós quando sofremos um pouco, Deus se esqueceu de mim. Eu devo ter sonegado o dízimo, eu não fui orar de madrugada, ou ou gente,
Deus é misericordioso não é porque eu sou bom, porque você é bom, não. A graça nos alcançou não é porque nós somos bons, é justamente porque não somos. Porque se fôssemos bons, para quê? Então você precisa entender que não é pelo que você faz, é pela misericórdia de Cristo em nossas vidas. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. É porque Deus tem misericórdia de nós e nos alcançou com a sua graça remidora. E José tinha isso mais, como diz, mais confiado, né? Mais certo ali. Eu quero falar de um outro personagem, porque o que eu quero que a igreja entenda melhor é a questão do perdão. O perdão. Nós pais podemos errar, nós filhos podemos errar. Eu posso errar contra vocês, vocês podem errar contra mim. E quando eu errar, vocês têm que perdoar, tá ligado? Vocês precisam me perdoar, porque eu sou falho e eu careço do perdão de vocês. Agora, eu quero que os irmãos atentem para a história que vocês sabem. Segundo Samuel, capítulo 13, não precisa... segundo Samuel, eu só vou falar aqui para... Em segundo Samuel, capítulo 13, está a história lá de Aminon, Absalão e Tamar. Vou falar desses três para falar do pai. Com muito respeito pelo pai. O pai era o homem segundo o coração de Deus. Como eu costumo dizer, lembrá-los que é segundo o coração de Deus, foi Deus quem falou, não foi o homem que falou. Foi Deus que falou, olha, eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Então, tenha calma para pensar alguma coisa a respeito. Ou então, olha só, Aminon se apaixonou pela irmã, meia-irmã. Aminon era filho de Aionã e Tamar era filho de Maacá. Tamar e Absalão eram irmãos por pai e mãe. Aminon se apaixonou pela irmã, ou na verdade não era nenhuma paixão, era alguma coisa carnal. Ele queria fazer sexo com a irmã, a qualquer custo. E todo mundo tem amigos que prestam e que não prestam, e Aminon tinha um que não prestava, que também era primo. E falou, arquitetou com ele, olha, vamos fazer assim, você adoece, uma doença psicológica, e você vai ficar sem comer, vai ficar magro, e aí você vai falar que quer comer da mão da sua irmã. E ela vai lá. É irmã, não é mesmo? E foi isso que aconteceu. Eles arquitetaram. E Tamar foi à casa, o apartamento de Aminon. E Aminon mandou que todos os servos saíssem. Ele só queria Tamar ali. Ele abusou sexualmente da Tamar. Era a irmã. Ela argumentou com ele, olha, você pode falar com o pai. É o rei. Ele não vai me negar para você, que naquele momento se casavam em meia-irmã. Mas ele ficou com nojo dela após a relação. Hoje, ao ponto de falar com os criados, joga ela fora, e jogaram. E Tamar ficou envergonhada, ficou triste. Qual é a posição do pai nesse momento? Buscar justiça. Vai lá, seu cabeção. Repara, casa aí. É o mínimo. O pai. Mas Davi não falou nada. Mas por que Davi não fez? Porque Davi também, ele não viveu exatamente isso, mas Davi não foi criado à mesa do pai. Ele foi criado lá na lavoura, lá no meio dos animais. Porque Davi era filho bastardo também. E aí, por ser filho bastardo, ser ali o último ali, então, ele foi cuidar das ovelhas. Deus o usou cuidando das ovelhas. Deus fez prosperar cuidando das ovelhas. Ele era um cara de bom coração? Era, mas cuidando das ovelhas, não sentado à mesa. Então ele não tinha essa imagem de mesa com a família. E nós, é falado isso, é científico isso, que nós replicamos aquilo que temos. Se você tem um bom tratamento com o pai, com a mãe, se você come à mesa, se você está com os seus, você quando casa, quando você vai ter a outra sua família, vai continuar do mesmo jeito. E se você teve um pai abusador, a tendência natural é essa. Mas nós podemos quebrar isso com perdão. A vantagem é essa. Se você teve esse problema contigo na sua família, perdoa. É só perdoar que vai resolver. É só o perdão que resolve. Se não tiver perdão, vai continuar. As maldições vão continuar. Falam-se de maldição hereditária. Eu nem gosto do termo, mas é fato. Não é que é maldição hereditária. Você não quis quebrar aquilo, então vai continuar, vai perpetuar. É sabido de muitas pessoas que filha, mulher, que tem o pai bêbado, ela casa com outro bêbado. Infelizmente, é a tendência natural. E Davi, por ter sido
criado fora da mesa, ele não conseguiu trazer para a mesa, não conseguiu trazer para conversar. E aí deu um problema maior, porque Tamar tinha um irmão, o Absalão, bonito, forte, e ele foi ter com o pai. O pai fez vista grossa, não quis resolver. Aí Absalão, tá, então vou resolver da minha forma. Poderia ter perdoado também? Poderia. Mas ele não quis perdoar. Absalão deixa passar o tempo. As pessoas acham que o tempo cura tudo, não cura. O perdão cura através de Cristo. O tempo não cura. O tempo faz ficar ali calmo, mas no momento que você achar que é certo, aquilo volta. Absalão criava ovelhas e no momento de tosquear esses animais era uma festa. E era 2 anos depois. Ele vai e convida até o pai. Pai, bora lá, vou fazer um banquete. E o pai se recusou, não poderia ir. Mas ele falou, então manda o Aminon. O que você quer o Aminon? Argumentaram e Aminon foi. Ele matou o Aminon. Era seu irmão. Absalão matou o irmão. Já pensou o teu filho matar o outro filho porque você não tomou a atitude na hora certa? Porque você não perdoou? Nós precisamos aprender a perdoar. E isso, às vezes, está no seio da igreja. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, faz bastante tempo, eu tinha preparado palavra de oferta. E eu vim para frente, aquela que todos sabem. Se você tiver algum problema com o seu irmão, vai lá e resolve para depois trazer a oferta. Aliás, para depositar. Eu olhei assim, nossa, vou mudar o texto, senão não vai ter oferta. Estávamos com problemas naquele momento, naquela época. As pessoas têm dificuldade de perdoar. Mas a dificuldade de perdoar é porque não ama. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar como Cristo amou a igreja. O fato é que Absalão mata Aminon. Além de matar o irmão, ele começa a arquitetar para usurpar o reino. Ele começa a fazer reuniões com pessoas que às vezes não eram recebidas pelo rei, e ele resolvia pequenas questões. Ele foi fazendo aquele, como é que se diz? Um motim. Ele foi arquitetando até chegar a tomar o reino do pai, na força. E a coisa foi tão feia, tão gritante, que ele falou, olha, o que fizeram com a minha irmã foi lá no quarto. Eu vou fazer com as suas mulheres aqui para todos verem, no terraço. Todos viram. As mulheres do pai. Era muita raiva contida. E o interessante é que as coisas vão acontecendo, e aí alguns dos soldados guerreiam contra Absalão, e Davi recomendava. Os soldados de Davi se chateavam, porque estavam matando homens dele, e ele queria poupar o filho. Quando Absalão é morto, Davi chorou muito. E nós choramos às vezes, porque nós não perdoamos. Quando nós perdoamos, nós estamos com o coração tranquilo. E na família, é sempre assim. Já se falaram aqui uma história de uma família que tinha um filho, que tem um filho que todos os sábados levava a mãe na feira. Alguma coisa assim, eu não sei exatamente, mas é isso. Eu vou passar para os irmãos. Tinha esse trabalho contínuo, todo sábado lá com a manhinha. Lá, voltava, comprava as coisas dela, levava para casa. Ela morreu. Morreu. Pronto. Ele não chorou. O outro que nunca fez nada, remorso. É assim que funciona. Remorso não cura nada. Remorso só faz doer mais. Nós precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, vai perpetuar o problema. Alguém próximo a mim estava para mudar de fase de vida, para mudar de estado, e tinha um problema. Aí ela me mandou uma mensagem falando, eu quero o número de tal pessoa para eu me retratar. Eu pensei, está crescendo. Porque quando você pede perdão daquilo que o outro fez, isso é crescimento. Você está crescendo diante de Deus. E às vezes Deus deixa de nos entregar certas coisas porque nós não estamos tão certos assim, nós não estamos fazendo aquilo que é de nossa obrigação.
E essa pessoa fez esse tratamento, quer dizer, ela se retratou, pediu perdão, e eu acho isso maravilhoso quando você pede perdão, porque o perdão nos faz crescer de fato. O perdão nos tira, nos livra de doenças. A falta de perdão faz com que adoeçamos das doenças do psique e até alguns tipos de câncer é desenvolvido por falta de perdão. Consegue entender isso? E nós precisamos nos perdoar em família dentro de 4 paredes, em família dessas que Jesus falou que éramos. Nós somos filhos, nós somos a noiva de Cristo. Não tenha medo. José falando para os irmãos: eu vou cuidar de vocês, cuidar dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Mas nós nos afastamos de quem nós falamos que perdoamos. Eu perdoei, quem é que me garante que não vai fazer de novo? Então é melhor me afastar. Não é assim. Nós precisamos perdoar e caminhar junto, porque senão não vamos estar falando o que está dizendo aqui. Mateus 5, por favor, Mateus 5 do 38, começa no 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém lhe quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, Jesus falando, né? Eu, porém, lhes digo, ame aos seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstre que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justo e injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Eu ouvi um aleluia. Lembrei do Tiago. Se tivesse um crente, não falei isso. Perdão. É que assim, nós precisamos entender a palavra de Deus. Na escola bíblica de manhã falou que se nós não sairmos do leite, vamos ficar crianças o tempo todo. Não vamos crescer, vamos atrofiar, vamos ficar raquíticos. Você precisa ler a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus que você vai ter entendimento. Porque às vezes o pastor fala e o entendimento é do pastor. Você pode contestar o pastor, não a Bíblia. A palavra de Deus não. E é claro, tem ponto, vírgulas, é tudo certinho. E a Bíblia explica a Bíblia, porque você vai em outro texto que te dá entendimento daquilo, é uma maravilha. Como a minha amada esposa fala bem, não é o que você fala, é o jeito que você fala. Eu não sei falar de outro jeito. Eu só falo o que está escrito. E se nós não colocarmos em prática o que está escrito, nós vamos nos perder pelo caminho. Porque, vejam bem, olha como José faz. Olha como José vive, o que passou José. Eu falei há pouco que por muito menos que isso, nós chutamos o balde, chutamos os irmãos, os primos e tios, vão todos juntos pro, né? Quase mataram. Não morreu. E ainda assim, os tratam bem e os sustenta. Jesus fala, se você fazer o bem só para o irmão, não está fazendo bem algum.
Nós precisamos entender o que Jesus quer para nós. Famílias inabaláveis põem em prática os princípios de perdão de Deus por meio de Cristo, perdoando aqueles que lhes fizeram mal. É fácil? Não, provavelmente não. Mas nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos viver Jesus. E vivendo Jesus, então vamos aprender a perdoar. Nós precisamos ser crentes em Cristo. É só isso, é só ser crente em Cristo. É ver Jesus, o que Ele faria. Ou o que eu quero que façam para mim, então isso eu vou fazer para o outro. Porque quando você faz o bem, é impossível as pessoas não retribuir. Eu não fiz errado, porque não é errado de fato, mas eu trouxe agora, eu fui para Roraima, eu trouxe uns peixes congelados e galinhas cortadinhas, já tudo certinho, porque meu primo comprou uma caixa de isopor de 50 litros, pagou o excesso, então eu trouxe, né? E aí ele falou assim, olha, isso não tem nota fiscal, tu fala que é da fazenda da família, meu primo, né? E eles vão olhar, e aí eles lacram, mas tinha que estar congelado, e estava, quase pouca coisa dos peixes em cima já estava um pouco descongelada, só os cantos. Eu já estabeleci uma conversa com o rapaz antes de chegar à caixa. Eu sorri para ele, ele olhou minha identidade, eu falei para não olhar muito, para não dar fadiga, né? Aí ele, opa. Aí eu falei, olha, eu já tirei o lacre, para você ver, é peixes e galinha. Ele, não vou olhar, já lacrou o lacre da companhia aérea. Então, quando você sorri, né, é natural que retribua. Mas quando você já vai, nós precisamos entender e que às vezes o outro não está assim porque não está num bom dia. Eu me senti lesado no aeroporto também. Eu pensei, vou falar. Não vou falar. Vai que, sei lá, tem uma câmera e vai falar, ixi, é crente, olha. Vi um pãozinho assim, na verdade o pão era deste tamanho, gigante. R$ 35. Não é barato. E um café, 14, também não é barato. Quando a moça, quer dizer, apareceu assim, eu fui buscar, o pão era deste tamanho, é que estava atrás, um espelho fazia o negócio aumentar, gente, isso é engano, estão enganando as pessoas. Facilmente, em outra época, eu entregava de volta. Entregava, eu me conheço, eu sei. Mas a gente vai aprendendo que não é tratando mal que você vai receber o bem. Não é discordando do que o outro que ele vai concordar com você. Nós precisamos amar. De manhã eu falei do Renato Russo. Acho que eu preciso falar novamente. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Se não amar, nada vai adiantar. Não adianta, de fato, você vir para a igreja nem no domingo, na terça, jejuar, 5:30 da manhã, e não amar.
E a falta de perdão pode tirar você do endereço do céu. É um pecado que não tem perdão. Você não perdoa. Você precisa perdoar. A falta de perdão pode tirar você do endereço do céu. Perdoa. Perdoa o seu irmão. Perdoa o seu irmão, o seu pai. Perdoa. Perdoa aquele que você acha que... Porque às vezes nem aconteceu, mas você acha que aconteceu, então pronto. Então perdoa.